Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar também, minha gente, os programas anteriores. Já estamos no programa de número 208. É muita coisa legal para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, já sabe, né? Manda o like, porque o like ele é muito importante para o crescimento do programa e, consequentemente, do canal. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela, para vocês me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Alexandre, que é conhecido no meio do basquetebol como Caissara, ex-jogador de basquetebol, técnico, professor de educação física e agora está trabalhando muito com neurociência. Muito legal. Olha, o papo foi muito bacana, eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabella, é um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o Alexandre, conhecido no meio do basquetebol como Caissara. O Alexandre é ex-atleta de basquetebol, técnico de basquete, professor de educação física, faz um trabalho muito legal de neurociência, né? Personal de neurociência com meninos da base no basquetebol. Enfim, daqui a pouco ele vai explicar tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, é claro, né, minha gente? Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Alexandre Caissara. E aí, pessoal, beleza? Os basqueteiros que assistem o programa do Birabella, é uma honra estar participando do programa. E uma pessoa que eu tenho como ídolo desde a época que eu jogava, sobre programas que ele fala sobre basquete, reporte sobre basquete, e isso é muito legal. Fico muito contente de trocar ideia com vocês e conversar com vocês hoje. Programa que se sente muito honrado, viu, Alexandre, em tê-lo aqui. Mais uma semana de programa. Hoje é o programa, meu amigo, de número 208. Muitos programas legais, muito legais. Muita gente já passou por aqui, já deu o seu recado, já falou sobre o que faz. E hoje é o dia, né? É a semana do Caiçara. Caiçara, a galera que acompanha o programa gosta sempre de saber da trajetória dos nossos convidados. É uma coisa normal, né? Curiosidade, todo mundo é curioso, né? Conta pra gente aí um pouquinho como você se inseriu no esporte e principalmente no basquetebol. É uma coisa bem legal de falar, porque hoje em dia talvez a gente não vê isso, né? O esporte, basquetebol dentro das escolas, né? Na minha época era muito forte o campeonato escolar, né? Então Sim. tinha aquela época intercolegial Itaú, Copa da NAP, que era em São Paulo, mas o interior e o litoral também tinha umas extensões. E eu estudava no Colégio Marista, Santista, Você é paulista, né? Você é paulista? sou de Santos, né? Por isso que o apelido é Caiçara. Ah, tá. Estudei num colégio lá, marista, né? Chamava Santista, até hoje não existe mais, fiquei sabendo, fiquei até triste esses dias que ele fechou. Mas Mas, hoje você não está morando em São Paulo, não está morando em Santos. Você está morando onde? não, estou morando em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, terra do basquetebol, hein? Santa Com as Cruz minhas, do Sul. A galera adora basquete, né, Caissara? até fiquei triste essa semana que o responsável por me trazer para essa cidade, para eu jogar, para eu trabalhar com as categorias de base, infelizmente faleceu, que é o seu Romário Haas. Não sei se Sim. é, ele era diretor dessa época da Pit Corinthians, infelizmente faleceu. Então, uma pessoa que me tirou lá do nosso clube de Limeira, falou: quer trabalhar lá em Santa Cruz? Eu falei: pô, mas é frio pra caramba. Eu acabei vindo e ficando. É verdade. Mas aí, vai, manda bala É, aí na tua isso. trajetória. Aí eu estudava no colégio marista, mas ele era forte. A gente tinha uns horários integrais que, fora do horário normal de aula, depois da 1h15 da tarde, a gente podia ficar no colégio fazendo esporte. Isso era muito legal. Uns faziam futebol, uns faziam basquete, voleibol, e eu fazia escolinha de basquete. Aí, 2, 3 vezes por semana. Aí, num belo dia, o professor falou: sábado pede autorização para teus pais, se eles quiserem trazer, vocês trazem. Vai ter um jogo amistoso com o Palmeiras, né? De,
da capital, né, São Paulo, né, eles vão virem interagir com a gente, fazer competições. Eu tinha 12 para 13 anos, né? E eu falei, tá bom, tá, beleza. E aí jogamos esses amistosos, jogamos esse jogo. Eles falavam tipo Jamboree, eram vários jogos, né? É. E naquela época, não sei se chegou a conhecer, tinha um treinador do Palmeiras que ele veio, chamava Chiquinho. Andei sabendo que ele tá umas andanças por aí, até voltou para São Paulo de novo. Ele era o técnico do Palmeiras. E por sorte ou por ações legais, ele achou muito legal minhas destrezas, né, do movimento, achou que eu tinha aptidão física para jogar basquete, né? Não só tamanho, naquela época, mas outras aptidões, né? Eu sou de falar, porque eu trabalho com neurociência. Antigamente, Sim, vários treinadores já faziam neurociência sem saber o que era neurociência. Então, é verdade, com toda certeza, isso aí. eles já viam certas aptidões nas crianças, no adolescente, e quando eles recrutavam para as categorias de base, eles já tinham essas valências, mesmo sem saber, né? Isso é bem legal. Então, não foi uma descoberta de agora, né? E aí ele veio próximo a mim e falou assim, qual é o teu nome? Eu falei, Alexandre, tal, tal. Tu, tu não gostaria de ingressar, jogar basquete numa equipe, tal, tal, que disputa estado? Eu falei, eu adoraria, né? Naquela época a gente já tinha alguns ídolos, Marcel, Oscar, Marcelo Vido, então a gente brincava. Eu acho uma outra coisa que é neurociência também, né? Você captar as informações externas e tentar produzi-la. Como isso? Nossos ídolos. Então a gente olhava ele jogando, eu sou o Marcel, eu sou o Oscar, isso a gente Isso não vê aí, mais, entendeu? isso aí. Então a gente tentava Isso reproduzir. aconteceu comigo também, viu? Eu via, É, acompanhava alguns jogos do adulto, no dia seguinte, no clube que eu jogava, Riachuelo Tênis Clube, legal. antes de eu ir para o Vasco, chegava lá Hum. na quadra e ficava arremessando e gritava o nome do jogador que eu tinha visto É, jogar. isso é bem interessante, bem legal. Também sinto falta disso. Estou ficando meio nostálgico, mas eu acho muito legal. Aí eu fiquei muito contente, né? Mas eu sabia que ia ser um pouco difícil, que minha mãe não ia querer deixar, né? Meu pai apoiou, né? Meu pai jogou futebol, mas jogou mais amador. Meu pai é português, nascido em Portugal, nascido Não, no distrito de Aveiro, você já ouviu falar, sei, tá? sei. Então meu pai deu bastante apoio, mas teve que convencer minha mãe, né? Menino de 12 anos, morar em São Paulo, onde vai morar, não sei o quê, tal, tal. E estudar, importante é estudar, não sei o quê. Aí o Chiquinho falou, não, ele vai estudar no colégio particular. Ó, aquela época, que coisa legal, a gente não sei se ainda vê hoje. Ó, eu vou te dar colégio particular, vou te dar uma ajuda de custo, todo o material escolar, uniforme e lugar e comida para morar. Pô, quem que não quer isso, né, cara? É. Eu fiquei insistindo, chorei, o caramba. Foi que minha mãe deixou, né? Ela até fez a minha mala, tem uma brincadeira quando eu vou visitar, ela fala, punha uma camiseta e tirava. Punha outra camiseta e tirava, tipo assim. Aí meu pai chegou, não, o guri tem que ir. Aí eu fui, e aí não voltei mais, né? Aí eu joguei em vários clubes ali em São Paulo, joguei no Palmeiras, joguei no Monte Lima, joguei em Sorocaba com Josué, Limeira, aí fui andando até parar aqui no Sul, tá? Legal. Então, é uma paixão. A gente pulava o colégio para, por exemplo, que a gente não estudava, por exemplo, estudava no particular, mas pulava outros estaduais no final de semana para fazer arremesso. É uma coisa que a gente queria vivenciar o basquete todos os dias, né? E É, hoje eu sinto. Pode falar, desculpa. e uma coisa legal que você falou, a questão da escola, né? Do basquete começar sempre na escola, né? Na nossa época, né? E essas competições escolares eram, não, claro que existiam as competições de clube, continuam Hum, existindo até hoje, mas as hum. competições escolares também eram muito legais, né? E todos os meninos e meninas gostavam de jogar pela escola, né? Os colegas Ah, torcendo. E hoje infelizmente, a gente não vê mais isso. Mas muito legal, viu? Parabéns aí pela tua trajetória, parabéns de como com a maneira com a qual você se inseriu no esporte. Eu acho muito legal isso, que você possa passar isso para os teus comandados de hoje. Falando em hoje, Alexandre Caissara, ou Caissara, hoje, o que que você está fazendo? O que que você está investindo? No que você está investindo? No que você está acreditando que é o momento de investir? Enfim, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje. que nem eu estava comentando antes, né? A gente, de novo, parece ser saudosista. Na minha época, a gente tinha bastante apoio de alguns clubes
Não sei se no Rio também era assim, que nem em São Paulo tinha o Monte Líbano, tinha o Sírio, então Sim, que com certeza. dava bastante apoio e a gente conseguia, entre aspas, viver do basquete assim. Aham, E hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso. Aí vai chegar a minha trajetória. Então eu fui até um ponto que eu falei assim, ó, agora ou eu continuo inserido no meio porque diminuiu as equipes, diminuiu os espaços, ou vou ter que estar dentro do meio, porque o meio é relações e comunicação. sim, Não é competência influir também, mas hoje em dia você tem que ter relações e comunicação. E aí eu vi que, tipo assim, é melhor eu ter um porto seguro, que naquela época, quando eu jogava, eu pedia para os clubes fazer o quê? Ó, paga meus estudos, então eu fiz faculdade, fiz especialização, jogava, os caras pagavam, e eu ia armando de ferramentas, né, de conteúdos, né? Uma coisa que não tira do ser humano é o conhecimento, né? Pode se tirar tudo do ser humano, mas se ele tem conhecimento, teoricamente ele se vira. Então eu fui vendo em erros e acertos, conforme eu fui evoluindo ali, quando eu fui parando de jogar, até uma das pessoas que me deu conselho, na época eu estava parando de jogar, foi o Dr. Osmar de Oliveira, não sei se tu sim. lembra. Lembro, claro. Quem, Uma das seleções, quem não lembra do Osmar de Oliveira? uma das seleções que eu peguei paulista ali, ele comentou, tu leva jeito para trabalhar com reabilitação, né? E aí fomos Aham, trocando ideia, aquilo ficou na minha cabeça, mas aí eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, tanto no esporte como no trabalho fitness, pode dizer assim, eu comecei trabalhando com valências físicas. O que seriam as valências físicas? O cara é forte, o cara tem mobilidade, flexibilidade. Muito pouco passava na minha cabeça ainda o fator epigenético, que seria os hábitos e comportamentos alimentares, sono, e também a ação neural, né? Então ainda não passava na minha cabeça. É, a gente via um psicólogo na preparação da seleção e o caramba, mas não vi um profissional dessa área. Tanto que os preparadores físicos começaram a aparecer, se eu não me engano, na década de 80, 80 e pouco, que eles começaram a inserir dentro dos clubes, daqui a pouco um fisiologista do exercício, até o próprio fisioterapeuta, foram coisas que foram agregando. Antes era o técnico que sim, fazia tudo, na tua época, exatamente. É. entendeu? Então isso eu fui vendo e fui, pá, eu preciso evoluir, preciso evoluir. Aí eu fui estudando, fui fazendo especialização. Primeiro eu fiz biomecânica. Falei, como que eu vou estudar as alavancas para aplicar isso para as crianças ou até para os adultos, né? Cheguei até a trabalhar no adulto, com um charuto em Angra dos Reis, né? Então, eu era auxiliar técnico, então, pô, muito Charuto, legal. nós jogamos juntos no Vasco, eu e o Charuto. Olha que legal. E uma coisa É. muito legal, né? Naquela época, o quê? Eu tinha Tava parando de jogar ali quase 30, 20, 27, 28, 29. Dar treino para Israel. Quem mais jogava? Mingão. Pô, Mingão foi meu atleta também. né? Então, tem até o Cícero, que é falecido. Então, o Sim, sim. Durval. Então, era uma coisa legal, né? Mas eu ainda estava nas valências físicas. Aí, conforme foi evoluindo, eu fui vendo, pô, tem um lado psíquico do atleta, tem um lado emocional do atleta. Tem atleta que treina muito bem, mas chega na hora do jogo e não consegue desempenhar as ações físicas do treino no jogo. Aí começa a entrar a neurociência, que é a parte de até alguns hormônios que agem, que é a adrenalina, o cortisol, que são hormônios de fuga e ataque, são importantes, mas também viram hormônios de medo também. Então aí falei, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que poder ser uma ferramenta de auxílio. Aí eu comecei atrás, a estudar, e aí eu vi que isso podia ser uma ferramenta. Hoje eu tento aplicar isso nos atletas, estou tendo bastante respostas legais, né? É uma coisa nova. Até alguns amigos meus disseram, ó, Caissara, isso é uma mosca branca. Tu vai ter alegrias e tristezas. Como alegria, como é uma mosca branca, vai ter tudo novo e o pessoal vai querer, quem quiser correr junto contigo e atrás junto contigo, vai querer saber. Mas tem os mais conservadores, a ciência, eu sempre fiz assim, e aí tu vai ter um pouco de Dificuldade. dificuldade, mas É, vai batendo a porta que um dia ela vai aparecer. com certeza. Mas vamos lá, não, maravilha, espetacular. E depois você entrou para a educação física, né? Fez o curso de educação Isso. física.
E hoje, o que que você está fazendo hoje? Qual é o teu trabalho hoje? Eu soube que já tem 2 ou 3 anos, me parece que você está auxiliando o Enio lá na Federação Paulista, fazendo uma palestra para os técnicos, naquele curso que eles sempre fazem, de uma revalidação, né, da licença para poder trabalhar como técnico de basquete, né, em São Paulo e tal. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou falar simples, né? Eu tenho uma academia aqui em Santa Cruz do Sul, mas ela não é bem uma academia, é um centro de exercícios físicos direcionados. O que que eu vi? Como a ciência pode ajudar tanto o esporte como as pessoas comuns no dia a dia. Então, Sim. hoje, as pessoas até vivem mais tempo, mas vivem mais tempo doente, entendeu? Então, eu trabalho com populações alvos diferenciadas, cardiopata, hipertenso, diabético, debilidade do sistema musculoesquelético e atletas também. Então, eu utilizo a neurociência, a ação psicomotora, o ciclo circadiano, que é relação ao sono, ao sol, como o indivíduo deve fazer suas ações durante o dia, né? E também comportamentos e hábitos, quais os combustíveis adequados devem ingerir para ter melhores respostas, para diminuir o processo inflamatório, e assim sucessivamente, que são problemas e debilidades que a gente vive hoje, né? Que nem a própria obesidade, várias. O próprio TDAH, que todo mundo fala, meu filho tem TDAH, é ação química neural, sabia? Então, alguma substância química que falta dentro do cérebro, né? Claro, alguns vêm de nascença e outros vão adquirindo, aumentando seu nível de TDAH, ou mais, uns vêm com mais debilidades, outros com menos. Tá? E aí eu utilizo a ciência para tentar ajudar os atletas e os alunos. E com isso eles gostam muito porque não fica uma atividade aleatória, né? Então fica em cima das virtudes e das deficiências das pessoas. Eu tento estagmentá-la ou anular as debilidades que ela tem e explorar as virtudes, né? Então muitas vezes tu não consegue anular, mas se tu consegue estagmentar essas debilidades, o cara tem uma vida digna, entendeu? O próprio E como é que envelhecimento é, das pessoas. só para o pessoal que está assistindo o programa entender um pouquinho mais, como é que você Hum. faz esse trabalho do personal de neurociência junto com esses meninos que estão ainda evoluindo, estão ainda se desenvolvendo? Como é que é feito isso? Isso foi um barato, isso foi um produto que apareceu sem saber que ia aparecer. O que que acontece? Eu, quando comecei com neurociência, eu comecei com o Enio me dando uma oportunidade. Ele falou, Caissara, eu tenho uma validação que eu faço com meus professores todo Aham, ano, eu queria que tu viesse dar uma palestra de neurociência. Eu fui em uma, gostaram, fui em duas, vou para a quarta, né? Mas eu ia lá dar a palestra, eu fui em cima dos conteúdos que eu estava estudando, que eu estava aprimorando, aí começou a abrir portas, aí uma cidade lá, pô, quanto tu cobraria para vir dar uma palestra, uma clínica, tal, tal. sim. Aí eu comecei com isso. Mas aí apareceu um cara, deve conhecer, até quero indicar para os próximos programas, gosto muito dele, meu irmão, o André Brasolin. Opa, Aí o André falou assim, começou a aparecer alguns jogadores de São Paulo grande, mas com certa dificuldade. nós já fizemos ah, um programa aqui com o André Brasolin, cara. Gente Hum, finíssima, Já é um fizemos cara um que programa. é Ele um cara trabalha ali ímpar. naquela comunidade, né? Como é que é o nome mesmo? Ali em São Paulo, né? Parisópolis, eu já fui dar treino lá. Parisópolis, né? Parisópolis, ele É. me levou lá. Então, já fizemos E, aqui um programa com ele, cara. e aí Muito bom. os cara começaram a reclamar de alguns atletas que começaram a não render o que rendiam no treino, que É eram grandes, que não sei. Paraisópolis, Paraisópolis. Paraisópolis. Aham, E aí ele chegou para o técnico de Corinthians Paulista, eu acho que é a Rosane, uma mulher lá, aham, e a Rosana, para um outro que, eu acho, é o Tácito, ali é. do Opa, Paineiras, falou, eu tenho um cara que pode ajudar esses garotos. Aí ele me ligou primeiro e falou assim, ô Caissara, tu não trabalharia com esses garotos individualmente, tal, 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 tal? Falei, cara, eu não tinha esse produto, vou ter que elaborar, mas como seria? Vou ter que ir pessoalmente, porque vou ter que avaliá-lo, vou ter que dar os treinos, e depois eu posso fazer. Então eu tive que montar isso. Hoje eu atendo alguns atletas em São Paulo que eu vou em loco, eu fico lá, eles pagam um local para eu ficar, pagam alimentação, me pagam o trabalho, né? Então para Labore. eu fico 15 dias trabalhando em loco com esses atletas, individualmente, e depois eles ficam fazendo trabalhos online comigo, e de 2 em 2 meses eu tenho que voltar para São Paulo.
é uma semente, né, que eu estou plantando. Ah, com certeza. É que nem eu falei antes nas conversas nossas anteriores. Antes não tinha fisioterapeuta, não tinha preparador. É um sonho meu. Daqui a pouco pode aparecer um neurofisiologista numa equipe de basquete, cara, por que não? Com certeza. Não, com toda certeza, é um trabalho super importante. Alexandre, só para a gente poder fechar, eu não gosto de fazer um bate-papo, um programa muito longo, né? Porque eu sei que a galera não tem muita paciência de ficar vendo coisas longas e tal. Só para a gente poder fechar, e já de antemão te agradecendo, e te parabenizando pelo trabalho que você vem fazendo, né? Um trabalho de excelência. Como é que o que que você está vibrando hoje mais com o basquetebol? O que que te cativa mais hoje no basquetebol? Te incentiva a continuar, a melhorar? Enfim, a gente tem hoje, para mim, por exemplo, o Hoop Talk é a Ah, coisa foi mais premiado, né? é, Parabéns, premiado. premiada, isso aí, Isso é uma. fomento do É, basquetebol, troféu Gui Peixoto Júnior, que era o parabéns. projeto Quinto Tempo, né? E agora trocou Hum. de nome, o Fred Batalha e toda a galera lá elegeu a nossa resenha Hoop Talk como fomento do basquetebol. Inclusive, tem reportagem lá no site databasket.com.br, né, para a galera que quiser ir lá olhar e tal. Eu também dei um depoimento, o quanto é importante isso. Enfim, mas para você, o que está te cativando mais hoje trabalhar com basquetebol? Porque tem muita gente que está abandonando, né? O basquete está É. passando por um momento muito delicado, muito complicado, e as pessoas às vezes não têm muita paciência, ou já perderam a paciência, né? E estão pulando fora. Mas eu estou vendo que você não, você cada vez está investindo mais no basquetebol. O que está te motivando a tomar essa atitude? Ah, eu acho que é que nem dentro da proporção, né? Que nem vocês, o que que é? A paixão pelo esporte. Se você não tem uma paixão pelo que tu faz, é como a gente falou, vou fazer outra coisa, só me incomodo, ou então a gente não tem apoio disso, não tem apoio. Então não adianta reclamar, acho que tem que arregaçar as mangas e É, dentro das condições que a gente ter, tentar ser diferente. Então, tipo assim, eu acho que é que nem o jogador em si. Eu acho que você para de jogar, mas continua sendo jogador. A partir do momento opa, que com tu, certeza. tu perde um jogo, acabou. O jogo já, eu preciso treinar de uma maneira para suprir essas deficiências que eu tive. Então, é Aham. o outro jogo, é o outro jogo. Então, acho que também no basquetebol é assim, hoje não está dando certo isso. Poucas equipes, que nem, parece que foi feita até uma pesquisa, pouca gente assistindo jogos na NBB. Então, a gente tem que ver de alguma maneira atrair alguma coisa que a gente possa fazer para trazer essas crianças de volta. Lembra que eu falei, na minha época, eu pulava o muro do colégio estadual lá para fazer arremesso, para ver se... Hoje a gente tem que brigar com as máquinas, com o computador, com o celular. Fulano, vamos treinar, vamos, Beltrano, tal, tal. Na minha época era um pouco diferente. Então, eu acho que ainda tem solução. Eu acho que depende dos professores, depende do conteúdo, depende do conhecimento. Esses dias eu vi um negócio no YouTube, achei muito legal, né? Conhecimento é saber que tomate é fruta, mas não colocar ele na salada de fruta. É. Então, o que acontece? A gente vai ter que saber mexer as peças certas ali para ainda ver se o basquete não morre, cara. Porque tem nesse Brasil grande, na Bahia, Mato Grosso do Sul, tem cara. Esses dias eu fui participar de um Master é, adulto, né? Foi lá em Caxias, aí encontrei o Janjão, aí o cara lá do Mato Grosso, se eu não me engano, é do Sul, né? O cara forte, grande, aí depois o Mingão é da Bahia. Então tem material humano. Claro que estão jogando, mas tem muito moleque por aí. Então, daqui a pouco essa ferramenta está lá, mas está adormecida, não tem onde jogar, não tem como treinar, não tem como evoluir cognitivamente, entendeu? Você E eu, pensa e você é favorável a ampliar a base, né? Pelo que eu estou eu sou. sentindo, ampliar a É, base, é. ampliar a entrada da garotada no esporte, no basquetebol, no caso, que a gente está se referindo aqui. Eu acho que às vezes muitos meninos e meninas não vão porque não têm acesso, né? E é fundamental a gente facilitar esse acesso dessa garotada ao esporte. O que que você acha disso? Eu concordo. E eu sinto, não estou falando que eu sou dono da verdade, né? Eu sinto que a gente pode e deverá inserir a ciência no aprendizado e maturação e desenvolvimento do atleta. Não, como que eu vou explicar? O que a gente fez até hoje, que foi muito bom, tá? De algumas metodologias de treinamento, a gente pode somar com a ciência para melhorar esses treinamentos, para melhorar o poder de assimilação. Eu sinto hoje que as crianças estão com dificuldade de assimilar.
de percepção. Então, eles não conseguem se locomover dentro de 1 metro quadrado. É aquele garoto que você tem que parar o treino para tentar ensinar coisas básicas de coordenação motora bruta e o resto Porque hoje eles não têm lugar para brincar, né? Hoje os meninos vivem em casa e às vezes até nem para o play estão descendo mais. Então, já é muito comum numa escolinha de basquetebol você receber meninos e meninas que não sabem correr. Como é que você vai praticar uma modalidade esportiva se você não sabe correr, não sabe saltar? Aqueles três pilares que eu falo sempre no basquete, é, né? O manejo de bola, o de controle bola do corpo e jogar e o pensando em isso aí. entender o que é o jogo, desde o primeiro momento que pisa ali na quadra e É. chega para você, professor, eu quero aprender a jogar basquete. Aí você já tem que começar a trabalhar o quê? O pensamento. O que você está fazendo aqui? O que é o basquete? O que é aquilo e tal. Isso é muito Eu sou, importante, né? eu sou de uma época que o Campeonato Paulista, categoria de base, tinha 30 equipes, cara. Tinha É. interior e capital. E hoje tudo tem que 6 equipes, 5 equipes. Vários fatores contribuíram para a diminuição desse número de equipes. Alexandre, então, olha, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez, né? Parabéns por estar trazendo essa novidade para a gente aqui, né? Que é a neurociência, né? Aplicada ao esporte, aplicada à base, depois ao desporto em alto rendimento. E eu tenho certeza que isso vai evoluir muito. Tá bom, professor, agradeço. Sempre que o senhor precisar, eu estou aí. E é uma honra participar do programa contigo aí, o programa de vocês. E parabéns pelo prêmio de novo, hein? Que a gente ganhe de novo, mais um ano, que Opa, ganhe de novo, vamos porque buscar o bicampeonato. só assim que a gente vai fomentar o esporte e não deixar morrer, né? É isso aí. Valeu, Alexandre. Um forte abraço. Fique com Valeu, Deus. valeu, obrigadão. Oi, Bira, boa noite. É com enorme prazer que venho aqui falar sobre o Alexandre. O Alexandre Caissara. Desde muito jovem, esse rapaz jogou pelas principais equipes do basquete de base do estado de São Paulo, inclusive chegando a jogar a nível de adulto. Pois bem, nos perdemos aí durante alguns anos, voltamos a nos reencontrar durante a pandemia, onde semanalmente fazíamos reuniões técnicas e ele já falava com propriedade sobre neurociência. Pois bem, quero aqui dizer que tiro o meu chapéu. Ele realmente se reinventou. Precisamos a ter coaches desse alto nível auxiliando aqui o nosso cambali do basquete. Olha, Caissara, te parabenizo, tudo que você tem alcançado é seu mérito, é meritocracia. Parabéns e que você siga nesse caminho. Olá, Birabelo, tudo bem? Prazer em estar aqui com você no seu programa, falar sobre basquete, que é o esporte que a gente ama, praticou a vida inteira e tem um maior carinho, né? Hoje a gente falar sobre neurociência aplicada ao esporte é uma ferramenta muito interessante que faz com que a gente possa acelerar o processo de desenvolvimento dos atletas, né? Nas suas ações cognitivas, nas suas decisões, leitura de jogo, enfim, exercícios específicos que a gente pode aplicar e ter resultados assim muito expressivos, né, na evolução do atleta. Essa ferramenta ela tem sido estudada aqui, principalmente apresentada para nós aqui no Brasil, para um jovem profissional que é o Alexandre Caissara, ex-atleta de basquete, que tem se especializado, desenvolvido nessa área, né, e tem mostrado um programa muito interessante para ser aplicado nas equipes, né, de alto rendimento de qualquer modalidade aqui no Brasil, né? Então, eu acho muito interessante para que a gente possa, na formulação das suas equipes, quem sabe, num futuro próximo, estar discutindo aí a participação desse profissional junto com fisioterapeutas, preparadores físicos, na formação de uma comissão técnica de uma equipe de alto rendimento. Acho que é o anseio e a vontade que a gente possa estar sempre evoluindo. É isso aí. Grande abraço, Birabelo. Valeu. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Alexandre Caissara. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.